o dia inteiro. Iam até tarde da noite e seus efeitos se espalharam como fogo abrasador, que contagiou a cidade inteira e também as cidades vizinhas. Os críticos compareciam frequentemente às reuniões para investigar, mas logo a dureza de seus corações eram substituídas e eles ficavam maravilhados. Eles eram, em seguida, convencidos do seu estado pecaminoso, pediam ao Senhor que os perdoasse e os tornasse como crianças. Seria impossível calcular quantas pessoas eram cheias do Espírito Santo durante as reuniões, mas não há dúvidas de que seu impacto transformou o povo de crentes e lançou o movimento pentecostal global no Brasil no século XX. Foi nessa ocasião que dois jovens suecos, Daniel Beck e Gunnar Ping, tiveram em Chicago a experiência pentecostal e a chamada para o Brasil, onde fundaram o maior movimento pentecostal em todo o mundo, as Assembleias de Deus. De fato, hoje, aquele pequeno movimento que começou na Rua Susa já abrange mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo. O primeiro século do movimento pentecostal está no
que usou o menino para milagrosamente saciar os seus, usou também os seus para iniciar um movimento que ficaria para sempre na história. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e as vis inexpressíveis, e as coisas que não são, para aniquilar as que são. E permaneceram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na adoração.